Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura do romance Neighbors, da escritora moçambicana Lilia Montley. Bom, pode soar um pouquinho esquisito, não é? Que um romance escrito por uma moçambicana, em língua portuguesa, tenha como título, não é? Uma palavra em língua inglesa. Mas daqui a pouco a gente vai entender um pouco como é que essas relações se dão. Vamos começar falando um pouquinho dessa autora, que é uma importantíssima romancista, escritora moçambicana, nascida em 1935, que é hoje membro de honra da Associação dos Escritores Moçambicanos. Ela foi presidente dessa associação durante vários anos, nos quais se dedicou à divulgação e à publicação de mulheres escritoras moçambicanas. A sua obra, além de bastante premiada, já foi traduzida para o inglês, para o francês, para o alemão. Então, ela vem, ao longo aí, já de muitos anos, publicando romances, contos, faz parte do que a gente chama aí de literatura moçambicana. Bom, vou contar para vocês que a primeira vez que eu li esse romance, eu li naquele PDF da internet, que a gente acha por aí, não é? Porque não era uma edição fácil, não tinha ali à mão, e aí ele é um romance de 1995, mas até muito recentemente a gente não tinha uma edição brasileira. Fato que mudou em 2022, bem recente, com a editora Funilaria, que publicou esse romance, e outros da Lilia Montley. Então agora a gente consegue encontrar com muito mais facilidade. Olha que projeto gráfico lindo, adorei a capa, a editora está super de parabéns pelo cuidado, com a capa. Vou mostrar para vocês a capa e a estrutura do livro, tá? Então, começamos aqui, temos a capa com as informações do título, um sumário, já vou comentar como é que a obra se organiza. E aí nós temos uma nota da autora, que vai ser muito importante porque ela vai justamente explicar o título da obra, E aí, é interessante que a gente vai precisar dar uma lembrada do mapa aí, do continente africano. Lembra aqui onde é que está Moçambique no mapa e vamos observar quem são os vizinhos, the neighbors, Quem são os vizinhos de Moçambique. E a gente tem aí a África do Sul, que é um país que vai exercer ao longo dos anos uma influência muito grande em Moçambique. Uma influência que é nos costumes, que é na religião, que é nas datas comemorativas, a gente vai observar isso aqui no romance, mas que é uma influência também no campo político. É uma influência que se dá também na inserção de armas, que vão armar aí grupos dentro de Moçambique que estão, vamos pensar, que Moçambique passa por um processo de guerra, da Guerra da Independência. Moçambique fica independente só em 1975, independente de Portugal. E aí, de 1975 até 85, que é quando se passa a história, a gente tem um período de grande instabilidade, que vai ficar conhecido como a Guerra da Desestabilização, justamente. E um dos atores nessa Guerra da Desestabilização é a África do Sul, que vai fomentar, inclusive com armas e com movimentos armados, para incitar essa desestabilização dentro desse novo país, dessa nova constituição política, social que está se organizando aí. Então, o título é muito interessante, porque faz essa referência, por estar na língua inglesa, faz referência à língua, oficial da África do Sul. Então, você tem essa influência que aparece. Neighbors significa vizinhos, então você tem essa relação de vizinhança e proximidade entre os dois países, e também é uma relação de vizinhança entre as personagens cuja história será contada aqui. Então, percebam que já no título a gente pode explorar diferentes camadas, Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu gosto sempre de chamar a atenção do leitor para essas muitas camadas de interpretação que uma boa obra literária traz, Então, além da historinha, que é o que a gente chama de enredo, que é aquilo que eventualmente a gente até pode resumir, para além desse enredo, uma boa obra literária tem muitas outras camadas, de leitura, de interpretação,
que no caso dessa obra já começa no título, não é? Então é interessante observar que a editora preservou essa nota da autora que faz, né, que traz essa informação sobre o título do romance para que a gente faça, né, para que a gente entre na obra aí com mais contextualização, digamos assim. Aqui no sumário, a gente vai observar, não é, que ele é todo picotadinho assim, engraçado, né? Por que que isso acontece? Vamos lá. Vou começar falando então da estrutura da obra. A gente vai perceber que a obra está estruturada em 3 núcleos, que são 3 apartamentos, tá? Que não são exatamente vizinhos assim colados, tá? 2 são na mesma rua e um fica num outro canto da cidade, né? Mas todos na cidade de Maputo. Então é importante a gente entender, não é? Que o livro é publicado em 1995, mas ele faz referências diretas a um fato histórico que aconteceu em Maputo em 1985. Então existe nessa estrutura narrativa quase que um relato jornalístico desse atentado que aconteceu em 1985 e como é que ele se dá, não é? Então é interessante ir fazendo essas conexões. E aí essas 3 famílias, esses 3 núcleos, né, cada um no seu apartamento, as histórias vão sendo contadas a partir dos horários, né? Então a gente vê aqui no sumário que a história começa às 19 horas. Então é assim, 19 horas, na casa de uma família indiana que mora em Maputo, né, de origem indiana, na casa de um jovem casal moçambicano, não é, que trabalha bastante, a gente vai daqui a pouco ler um pedacinho para entender quem eles são, e na casa de um outro casal, né, composto pela Mena, que é uma mulata, e o Dupont, que é um mauriciano, né, das Ilhas Maurício. Então, são 3 famílias muito diferentes entre si, que moram ali em Maputo, e a gente vai perceber que eles não têm nenhuma ligação entre eles. Eles não se conhecem, as famílias não têm contato, eles nunca repararam uns nos outros ao andar na rua, não é? Mas o que será que os liga de alguma forma? Porque não existem esses laços evidentes, mas o que será que os liga? Então a história, a gente sabe o que acontece às 19 horas, depois às 21 horas, depois às 23 horas, a gente vai acompanhando a noite, como é que vai passando a noite nas 3 casas, a 1 hora da manhã e depois às 8 horas da manhã. Então, é nesse período, né, das 7 da noite até as 8 da manhã do outro dia, em que a gente acompanha quase como fotos, não é, das 3 casas, para a gente tentar entender como é que elas se relacionam, tá? Então, essa é a estrutura da nossa obra. Queria ler para vocês um trechinho, né, do que seria o primeiro capítulo, às 19 horas, não é? Na casa de cada família, para a gente ir entendendo quem eles são, mais ou menos, começar a pensar um pouquinho, tá? Então, em casa de Narguis. Da pequena varanda da sua flat, Narguis contempla mais uma vez o céu, onde, contrariamente ao que os Xês afirmam, nem um rasto de lua se vê. É um céu limpo de maio, pontilhado de estrelas de brilho tão intenso que dão a impressão de estar muito próximas. Mas nada de lua, o que deixa Narguis desapontada e inquieta. Pessoa nem sabe como fazer. Festejar Ide sem sair lua, não ser pecado? Interroga-se ela. Então, Narguis é a matriarca dessa família, ela mora com as filhas, não é? Nesse apartamento, nessa flat, em Maputo. Eles têm essa origem indiana, eles estão esperando, né, a comemoração dessa data específica do Ide, que tradicionalmente acontece com a lua. Só que agora não se segue mais o calendário tradicional, se segue o calendário do cronograma né, que é ocidental, e aí não tem lua, e aí ela está preocupada, como é que eles vão fazer essa comemoração se tradicionalmente tem lua e hoje não tem lua? E a gente vai acompanhar então a preparação da família para essa festividade, não é? Que está muito diferente do habitual, que não segue exatamente a tradição e gera essa preocupação. Vocês percebem que no jeito dela falar, na maneira como o narrador nos apresenta, né, a maneira como ela fala, como ela pensa, a gente vai observar um uso muito especial da língua portuguesa. Então, a gente vai também percebendo qual é o nível, não é, de conhecimento da língua portuguesa, de como eles se expressam dentro dessa cultura de língua portuguesa, estando em Maputo, mais ou menos 10 anos aí
depois da independência. Então, esse é um núcleo familiar que a gente acompanha. O outro, aí o capítulo, né, o outro trecho começa assim: em casa de Leia e Januário. São as duas pessoas que a gente vai conhecer aqui. É bom estar aqui. É tão bom estar aqui, diz Leia para si mesma, com a sua velha capacidade para viver intensamente as pequenas alegrias da vida e tirar vantagem até das contrariedades. A princípio, os cortes de energia que a cidade vem sofrendo já há vários meses deixavam-na desnorteada e ansiosa. Mas, pouco a pouco, foi aprendendo a viver com mais esta restrição, tal como se habituou a ter apenas 2 vestidos e a nunca comer carne ou outro peixe que não seja carapau congelado. Então, o que a gente já percebe aqui, não é? Que a Leia vive numa situação de muita escassez, né? Não come carne, não tem acesso a um peixe que não seja aquele congelado mais barato de todos, não tem vestidos, está acostumada com os cortes de energia. Então, vamos observando como esse período, né, que a gente vai chamar da guerra de desestabilização, é um período em que você tem essa precariedade, a falta de luz que afeta a todos, não é? Mas no caso dela é bastante perceptível, mas ela já se acostumou com isso. A gente vai percebendo como ela faz parte de um lugar cheio de contrariedades, ela e o marido trabalha fora o dia todo, tem um emprego o dia inteiro, à noite ele é professor, porque ele conseguiu estudar, então à noite ele é professor, ele acredita, né, no poder da educação, no poder da literatura, ele tenta organizar um concurso literário mesmo não recebendo nem um centavo, nem um apoio para isso. Então, eles são 2 jovens, nesse casal jovem idealista que acredita e que vai se acostumando ali com as contrariedades e vai sobrevivendo da maneira que dá, não é? Então, conhecemos o segundo núcleo. Aí a gente vai lá para o terceiro. Em casa de Mena e Dupont. Romualdo, mais conhecido por Romu, deita o uísque lentamente no copo, medindo-o com os olhos. E, depois de pousar a garrafa na mesa, começa a sorver a bebida, conservando o copo bem apertado na mão sapuda. Não sei como pode beber isso assim. Ao menos uma pedra de gelo, observa Dupont, o dono da casa. Gosto de uísque puro. Assim é que faz bem. Contraria o outro, dando breves estalidos com a língua. Então, a primeira coisa que a gente já precisa perceber aqui é que nessa casa se toma uísque, né? Se lá na casa da Leia não tem nem comida, aqui nessa casa não é um problema, não é? E o uísque tem gelo, tá gelado, se tem geladeira, tem gelo, quer dizer que os cortes de energia aqui não são um problema tão grande, né? Porque o dono da casa está acostumado a tomar uísque com gelo. Então, a gente já percebe as diferenças entre esses 3 núcleos. Habitam a mesma cidade, mas são pessoas muito diferentes. Nessa casa da Mena e do Dupont, existe uma expectativa pela chegada de visitantes. O Dupont, ele é sempre muito grosseiro com a sua esposa, com a Mena. Então, ele fala assim, vai para a cozinha, vai fazer o jantar, vai buscar o uísque, não se mexe na conversa. Então, existe um certo mistério, uma certa expectativa sobre quem são essas pessoas, que são estrangeiros, né? São estrangeiros que estão indo lá para negociar alguma coisa com o Dupont. Eles têm uma missão e o Dupont vai participar aí dessa missão ao longo, né, das páginas. A gente vai descobrindo que missão é essa e como é que isso vai se dar. Bom, é interessante a gente perceber, não é, que essa estrutura em 3 núcleos familiares, digamos assim, tem um espaço interessante, porque são os 3 apartamentos, então eles vão ser descritos, qual que é a mobília, qual que é a cor, como que é a lâmpada, como é que é o abajur, tudo isso vai sendo descrito. Só que muito mais importante do que pensar só nesse ambiente privado, né, interno, é pensar em como esse ambiente privado, ou como as ações dentro desse ambiente privado vão se estendendo ao ambiente social, né? Então, é o privado, é o interno, mas é o social, é o coletivo, é a cidade de Maputo, é Moçambique. É a relação também de Moçambique com a África do Sul. Tudo isso, né, vai estar presente, o leitor atento tem que ir observando tudo isso. Além desse espaço, né, interessantemente traçado, é legal pensar no tempo. E como o tempo
vai marcando as horas, a passagem das horas durante essa noite. E é interessante pensar, olha que bonita a capa, né? A capa tem essa ampulheta aqui e ela vai se repetir dentro do livro, né? Então, ó, aqui ela aparece, né? Aí depois, quando muda o horário, né? Quando passa para as 21 horas, já tem uma pequena diferença aqui, né? Ó, as mãos que aparecem. Aí, mais tarde, um pouco, vamos aqui para o próximo, já aparecem, né, as pessoas, mas a ampulheta está sempre aqui. Então, essa questão do tempo, da passagem do tempo, ela é muito importante. E aí, uma coisa que a gente vai perceber é que não acontece quase nada. O que a gente tem às 7 horas da noite é uma descrição dos 3 apartamentos e uma retomada para o passado das personagens. Então, a gente tem uma descrição do que está acontecendo, muito fotográfica, e aí a gente tem um flashback. Então, onde que essa personagem nasceu, como é que ela viveu, até ela chegar ali. Isso a gente vai percebendo nos 3 núcleos. Quando a gente vai para as 9 horas da noite, mais uma fotografia do que está acontecendo. Já beberam uísque lá na casa do Dupont, agora eles estão jantando. E aí é só isso, não está acontecendo nada, eles estão só jantando. Mas a gente tem todo um flashback que conta a história de todas as personagens que estão envolvidas ali, daqueles estrangeiros que chegaram. Então, é um tempo que é muito mais passado, né, para a gente entender quem essas pessoas são, como é que elas chegaram até ali, do que um tempo em que está acontecendo alguma coisa. Efetivamente, não está acontecendo quase nada dentro da casa das pessoas. Mas em Moçambique está acontecendo muita coisa. Não é? Então, é uma relação temporal interessante. A gente tem muito mais acesso ao passado do que ao que de fato está acontecendo, né? A ação mesmo, cadê? Vocês vão ler, vocês vão descobrir depois onde é que está a ação, né? E uma coisa que é interessante é uma epígrafe que a autora deixa aqui para gente, né? Que eu vou ler para vocês, porque também faz todo sentido, ajuda a pensar. Sempre falo, quando a gente vai ler uma obra literária, precisa tomar cuidado com tudo. Não podemos ir avidamente só para a história, precisamos ver tudo que o autor deixou, né? Se a autora deixou uma nota ali para falar do título, tem que ler com amor e carinho. Se o autor, né, se a autora deixou aqui uma epígrafe, tem que ler com amor e carinho, né? E a epígrafe diz o seguinte: quem não sabe de onde vem, não sabe onde está e nem para onde vai. Então, isso, de uma certa maneira, nos faz pensar sobre essa questão do tempo. De onde essas personagens vêm? Se a gente não sabe de onde elas vêm, a gente não entende onde elas estão. E se a gente não entende onde elas estão, a gente também não sabe onde isso vai dar. E não só em relação aos personagens, né? Se a gente não sabe de onde a gente vem, se a gente não conhece a nossa história, né? Nós todos aqui brasileiros não conhecemos o nosso passado, a nossa história, muito dificilmente a gente entende o nosso tempo presente. Mais dificilmente ainda a gente consegue projetar, né, um futuro que dê conta de uma maneira melhor das nossas existências e da nossa história, enfim, né? Muitas coisas legais para pensar nesse livro. Bom, falei do tempo, falei do espaço. Fiquem de olho também nas personagens femininas, não é? Porque a gente vai percebendo como elas são oprimidas, né? Então, dentro da casa dessa família de ascendência indiana, a gente vai descobrir muito rapidamente que existe um marido que trata essa mulher muito mal, que ele tem amantes, que ele não tá nem aí pra ela e que ela sofre por causa disso e que ela é constantemente humilhada e ela tem filhas. Então, vamos perceber como é que ela vai fazendo a relação com essas filhas, mulheres, como é que essas meninas se comportam em relação a essa mãe, a esse pai, a essa sociedade em que elas estão inseridas, não é? Depois, no caso da família, né, dos jovens ali, do jovem casal, como é que a Leia se coloca? Quando a gente pensa lá na família da Mena, dessa mulher também que é o tempo todo oprimida por esse marido, que, né, fala que ela é burra, que ela não sabe de nada, que ela não tem que ficar prestando atenção na conversa dos homens da casa, né? Então, a gente vai percebendo essas violências, né, que são perpetradas contra essas mulheres e a gente vai percebendo o papel importante que elas vão ter, né? Porque elas terão um papel importante, um papel de ação, né? Como sair dessa passividade e agir de alguma forma? É possível? Que tipo de ação é possível? Vão lendo e vão pensando nessas questões, tá? E aí, é interessante a gente pensar
que o rádio, a gente está em 1985, né, na narrativa, o rádio vai cumprir um papel muito interessante de unir os 3 núcleos, porque nas 3 casas eles escutam o rádio. Quando a eletricidade não acaba, né, eles escutam o rádio. Então, quando acaba a luz, e aí quando volta, a primeira coisa que eles fazem é ligar o rádio, vamos ver o que aconteceu, vamos ouvir as notícias. E as notícias vão dando conta, são notícias de guerra, são notícias de massacre, são notícias dessa instabilidade, não é? Que era o contexto de Moçambique, de Maputo, durante esse período. A gente está falando aí, né, de 1975, quando você dá a independência, até 85, que é quando acontece a história, né? O nosso enredo aqui, que é inspirado aí fortemente, né, em fatos reais. Então a gente vai percebendo como o rádio liga esses três núcleos, porque está todo mundo ouvindo rádio, está todo mundo preocupado com as notícias, e essas notícias são notícias de guerra, de instabilidade, de massacre. Esse é o contexto no qual essas personagens estão inseridas. É importante a gente perceber esse contexto no ambiente social e nos ambientes internos. Como é que dentro de cada casa essas notícias chegam, são absorvidas e são entendidas e são compreendidas, não é? É um livro que tem muito pano para manga, tem muitas outras coisas muito legais que eu poderia falar desse livro aqui, mas num videozinho curto não dá tempo, então fica a minha recomendação de leitura. Espero que vocês tenham gostado, espero ter despertado em vocês o interesse para conhecer essa autora, para conhecer essa obra e outras obras dessa mulher tão interessante, dessa escritora tão bacana. Se você chegou até aqui, não é? Deixa aí a sua curtida, compartilha o seu vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer esse e tantos outros mundos possíveis. E a gente se vê na próxima leitura.